Olá! O Arqueologia Bíblica está hoje num local que pertenceu ao rei Salomão aqui em Israel, Tel Gezer. Era uma cidade-estado cananeia, hoje um sítio arqueológico de 13 hectares, localizado em uma colina a oeste de Jerusalém, quase metade do caminho para Tel Aviv. Gezer tinha uma estratégica função militar, pois protegia a entrada ocidental de Jerusalém, ou seja, evitava a invasão dos filisteus e ficava também na rota entre a Via Maris e as rotas comerciais que ligavam o porto de Jope, ou Iafo, a Jerusalém e Jericó. Vamos conhecer Tel Gezer. Venham comigo. Pessoal, essa pedra aqui em Tel Gezer é bastante interessante. Ela está escrita, como vocês podem ver aqui, em hebraico arcaico. E ela trata de um tema muito importante nessa região até hoje, da agricultura. Essa pedra é um calendário agrícola que dá diversas informações sobre o plantio. São 2 meses para plantar, para semear, mais 2 meses para colher. E aqui estão as instruções dadas para os habitantes daqui de 3.000 anos atrás. O calendário encontrado em Gezer trata-se da primeira evidência escrita do hebraico, datado do século X antes da Era Comum, do período dos reinados dos reis Davi e Salomão. Apresenta uma lista das estações de atividades agrícolas com elas relacionadas. O calendário de Gezer está escrito em um alfabeto semítico antigo e escrito sem nenhuma vogal. Ele tem muito valor, pois informa aos pesquisadores modernos sobre as estações agrícolas no período do Antigo Testamento. Estão todas as passagens de Gezer na Bíblia. Vamos ler só? 1 Reis 9:17, Josué 12:12, 2 Samuel 5:25, Juízes 1:29, 1 Crônicas 6:67, 1 Crônicas 14:16, Josué 21:21, 1 Crônicas 24, Josué 10:33, Josué 16:3, 1 Crônicas 7:28, 1 Reis 9:15, 1 Reis 9:16, Josué 16:10. Aqui diz, entre 1550 e 1400 AC, Gezer aparece na lista das cidades conquistadas pelo faraó egípcio Tutmoses III. Tutmoses III, ou Tutmés III, foi o 6º faraó da 18ª dinastia egípcia, da época do Império Novo. Teoricamente, governou durante mais de 56 anos, mas sua madrasta, Hatshepsut, esposa de seu pai, Tutmés II, assumiu o trono durante a sua minoridade e reinou durante 22 anos em seu lugar. As datas para o reinado de Tutmoses III variam segundo pesquisadores. Para alguns, Tutmoses III teve seu reinado entre 1504 e 1450 antes da Era Comum, enquanto para outros pesquisadores o seu reinado foi entre 1479 e 1425 antes da Era Comum. Tutmoses III se destacou pela sua atividade militar e também pela sua intensa atividade construtora. Ele é considerado como um dos faraós mais importantes do Antigo Egito, tendo mesmo sido apelidado de Napoleão do Egito. Nos 34 anos que esteve no poder, Tutmoses III empreendeu 17 campanhas na região da atual Israel, todas muito bem sucedidas. Como resultado dessas campanhas, o Egito expandiu seu domínio até o rio Eufrates. O relato dessas campanhas encontra-se registrado nas paredes do Templo de Amon, em Karnak, no Egito, tendo sido da autoria do arquivista e escriba real Tianuni. Na lista das cidades cananeias, conquistadas por Tutmoses III, centenas de príncipes são retratados com as mãos amarradas atrás das costas, e Gezer está retratada nessa parede, como podemos ver. Aqui no período cananita, no segundo período cananita, entre 1400 e 1200 AC, Gezer é mencionada na Pedra de Israel, do faraó Merneptah. Gezer também é mencionado na estela do faraó Meremtar, conhecida também como a Pedra de Israel, e que comemora as campanhas militares deste faraó. Nesta pedra está escrito: Ashkelon foi derrotado, Gezer foi capturado, e Anoam é como que não existe, Israel está devastada. Conforme este registro egípcio, escavações aqui em Gezer mostram sinais de destruição no final do século XIII antes da Era Comum. Mencionada nas cartas de Amarna, que são conhecidíssimas no Egito. As cartas de Amarna
é um conjunto de pequenas tábuas em escrita cuneiforme, encontradas em Amarna, uma das várias capitais do Antigo Egito, que faziam parte do arquivo de correspondência do Egito, com seus reis vassalos e governadores em Canaã. A correspondência diz respeito aos reinados de Amenófis III e Amenófis IV, também conhecido como Akhenaton, tendo sido escrita em acádico, uma língua diplomática da época. Gezer está mencionada em 3 cartas de Amarna, como pedido de ajuda dos reis das cidades cananitas, também chamados de prefeitos, ao faraó do Egito, alertando ele do perigo iminente dos hebreus, que eles chamavam de Rabiro. Isto coincide com o período das conquistas de Josué. Uma das mais impressionantes é a de número 287, que diz o seguinte: de Abdi-Reba, prefeito de Jerusalém, ao rei Faraó. Eles estão agora tentando tomar Jerusalém. O Faraó colocou seu nome em Jerusalém para sempre e não pode abandonar a terra de Jerusalém. Gezer, Ashkelon e Laquis têm dado azeite e comida para os hebreus. Agora, compare com a Bíblia em Josué 10, 1, 5, em que o rei de Jerusalém, temendo Josué, que tinha conquistado Jericó e Ai, pede ajuda aos reis de Hebron, Jarmute, Laquis. As descobertas de vários vasos de cerâmica, um conjunto de selos cilíndricos e um grande escaravelho com o nome do faraó egípcio Amenhotep III, também chamado Amenófis III, atestam a existência de uma cidade no local de Gezer, no século XIV, antes da Era Comum, e sugerem que a cidade foi habitada por cananeus, com fortes laços com o Egito. No período israelita, primeiro período israelita, entre 1200 ao ano 1000 AC, o livro de Josué relata que as tribos israelitas atacaram Gezer, mas não conseguiram conquistá-la. Nesta carta de Amarna, número 271, o rei de Gezer, chamado Milique, escreve ao faraó do Egito Amenófis III, desesperado, sobre a guerra que os hebreus, liderados por Josué, estão impondo contra Gezer e contra Hebron, e pede ajuda ao faraó, para que ele mande reforço militar. O faraó manda ajuda a Gezer, e Josué não conquista a cidade. Mas logo o faraó morre, e seu filho Amenófis IV assume em seu lugar. Este faraó continua a se comunicar com os reis cananeus, mas não provê ajuda às cidades como seu pai havia provido. Ele se baseia nos relatos de Moisés, que apesar de proibido, era conhecido pelos faraós das 10 pragas e da força e poder de conquista impressionante do povo hebreu, de Josué. Amenófis IV muda seu nome para Akhenaton, mas após sua morte, o rei Tutankhamon, que nasceu como Tutankatem, em homenagem ao deus Aton, único, começa a restaurar a religião tradicional politeísta egípcia, gradualmente. Muda seu nome para Tutankhamon em homenagem a Amon. Alguns anos depois, os posteriores faraós da 18ª dinastia desacreditaram Akhenaton e seus sucessores imediatos, referindo-se a ele como inimigo em registros históricos. O período israelita 2, que vai do ano 1000 até o 586 AC, o livro de Reis relata que o faraó conquistou Gezer. Com o passar dos anos, Gezer caiu completamente nas mãos dos cananeus, mas um faraó egípcio chamado Siamun, que reinou por volta de 986 a 967 AC, durante o reinado do rei Salomão, atacou Gezer, matou os cananeus e queimou-a. Foi com a filha do faraó Siamun que o rei Salomão se casou e recebeu como dote de casamento a cidade de Gezer. Conforme consta na Bíblia, em 1 Reis 9, 16 e 17, então Salomão construiu a cidade. Essa cidade foi dada ao rei Salomão, ao grande rei Salomão, pelo faraó, como presente de casamento. O rei Salomão casou com a filha do faraó e recebeu essa terra como presente de casamento. Isso nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás. Em Gezer, a veracidade da Bíblia está mais uma vez comprovada. No período helenista, Gezer aparece no livro de Macabeus e relata as barricadas fortificadas aqui em Gezer, na cidade. Isso no ano de 332 ao ano de 63 AC. De acordo com o livro de Macabeus, Simão, o Rasmoneu, conquistou a cidade. Na cidade de Modim, que fica ao sul de Jerusalém, tem início uma ofensiva contra os gregos sírios, liderada por Matatias, ou em hebraico Matitial, um sacerdote judeu de família dos Rasmoneus, e seus 5 filhos,
João, Simão, Eliezer, Jonatas e Erudá. Após a morte de Matatias, Erudá toma a frente da batalha, com um pequeno exército formado em sua maioria por camponeses. Mesmo assim, os judeus conseguem vencer o forte exército de Antíoco no ano de 164 antes da Era Comum. Libertam Jerusalém e purificam o templo sagrado. Esta escadaria nos leva à parte mais alta de Gezer, onde havia uma torre de vigia. Aqui de cima, os soldados cananitas podiam ter uma visão de 360 graus em volta da cidade e ficavam sabendo com antecedência sobre a chegada de qualquer pessoa, nômades, beduínos, comerciantes ou soldados invasores. E também visualizavam as rotas de comércio para Jerusalém, Jericó e a Via Sistema de água aqui de Gezer. Embaixo fica o sistema de água de Gezer, um sistema de mais de 3.000 anos. Vamos conhecer? Acredita-se que este sistema de água foi cavado pelos cananeus entre 1500 e 1800 antes da Era Comum, na época de Abraão. O sistema de água de Gezer, sem dúvida, é único. Em Hazor existe um sistema similar, mas menor em tamanho e datado de 1000 anos depois de Gezer. Acredita-se que os cananeus utilizavam burros para transportar a água, desde a fonte até a superfície. A largura permitia que animais carregados de jarros de água em ambos os lados passassem de um lado para o outro. Esse aqui é um túnel de mais de 3.000 anos atrás. Ele possui 40 metros de profundidade e foi construído pelos habitantes aqui de Gezer como sistema de água. O que nós estamos vendo aqui é uma torre do período cananita, aqui em Gezer. Cada centímetro de Gezer é uma viagem na história. Por aqui passaram e viveram civilizações que estão na Bíblia e que conferem com a história. Por exemplo, os faraós do Antigo Egito, os cananeus, os hebreus, Josué e o rei Salomão. Eu vim aqui em Gezer para mostrar para vocês esse lugar fantástico. E não vim para escavar, mas olha o que eu encontrei. Isso aqui, como vocês podem ver o acabamento, é um pedaço de um vaso, provavelmente de mais de 3.000 anos. Como vocês podem ver, é um objeto encontrado aqui, que eu acabei de encontrar aqui em Gezer, em Israel. Nós temos que tomar muito cuidado e sempre verificar se a gente encontra algum tipo de escrita. As escritas são muito valiosas na arqueologia. Está a escavação da cidade de Gezer. Desde a época que a cidade era uma cidade cananita, Gezer foi construída com pedras e se tornou uma cidade poderosa, uma cidade na passagem da Via Maris. É um lugar muito interessante, nós podemos ver aqui as muralhas da cidade, as muralhas da cidade que foi fortificada pelo rei Salomão. Gezer é uma das 3 cidades que consta na Bíblia que foi fortificada pelo rei Salomão, assim como Hazor e Megiddo. Eu estou no local onde ficavam as casas de Gezer. Esse daqui são os muros das residências aqui de Gezer, uma cidade que pertenceu ao rei Salomão. Eu estou na entrada da cidade cananita de Gezer. Para vocês entenderem, era uma cidade fortificada. Existiam soldados espalhados por diversos pontos da entrada da cidade. Vejam só. Ou seja,
os soldados ficavam escondidos para que quando o inimigo chegasse, não os visse e assim pudesse derrotar. Frente ao portão conhecido como Portão de Salomão, em homenagem ao rei Salomão. Essa aqui é uma cidade construída na época do rei Salomão, aqui em Israel. E cidade igual a esta, houveram mais duas, Hazor e Megido, no norte. Gezer, onde nós estamos agora, é um dos achados arqueológicos da época do rei Salomão aqui em Israel. Este tipo de portão é chamado de salomônico. Ele também foi encontrado em Ashdod e Laquis. Ele é constituído por 6 câmaras. As fachadas dos portões em Megiddo, Hazor e Gezer são únicos, porque incluem torres salientes e uma passagem central mais larga. Vocês podem ver nessas imagens como são iguais essas 3 cidades fortificadas por Salomão. Veja também na Bíblia, em 1 Reis 9:15, a seguinte passagem: E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo e o muro de Jerusalém, como também a Hazor, Megiddo e Gezer. Estou aqui em frente a 10 pedras em formato de pilares da época cananita. Acredita-se que essas pedras eram um templo pagão deste período. Nós encerramos o Arqueologia Bíblica de hoje aqui em Gezer, Israel, com uma frase que também é uma oração. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, ó povo de Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um só. Fiquem com Deus.